Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma semana, mais um Hipnotoque. Estamos aqui, bom almoço para quem está almoçando. Então hoje, como toda semana, nós vamos falar, né, um pouco sobre um tema diferente. Estão conseguindo me escutar? Diz aí. Estão conseguindo escutar? Porque na semana passada eu tive um problema, né, com o meu microfone. Então, me avise aí. Opa, obrigada. Gostei. Obrigada por avisar, viu? Porque na semana passada, né, eu tive aqui um problema. Fiquei falando meia hora para as paredes, porque eu não estava ciente que o meu microfone estava mudo, tá? Então, só para confirmar aqui, obrigada por confirmar aí, tá, Larissa? Agradeço aí pela sua ajuda, boa aula hoje para você, tá? Então hoje nós vamos repetir, né, o tema da semana passada, tá? Oi, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Obrigada por tirar esse tempinho aqui para conversar um pouco. Então essa aqui é uma conversa, tá? Não é aulão, é só uma conversa, tá? Que a gente vai ter hoje aqui. Então hoje o tema vai ser igual da semana passada, tá? É sobre a mente, né? Que a mente pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento, tá? Então hoje nós vamos explorar um pouco mais esse tema. Desculpa, a câmera tá um pouco. Então vamos lá. Então, não sei, a câmera tá mexendo um pouco, acho que melhorou, né? Então, nós vamos explorar um pouco mais esse tema de hoje, tá? Sobre a parte que a mente tem, né? No processo do emagrecimento, porque a mente, ela pode tanto ajudar você ou atrapalhar você nesse processo, né? Dependendo da sua programação mental, tá? Se ela não estiver programada saudavelmente, isso vai, né, colocar tudo por água abaixo. Mas agora, se você já tem uma programação mental boa, né, saudável, em relação à alimentação, exercício físico, gestão de água e sono, né, então isso facilita todo o processo, tá? Então hoje vamos explorar aqui, então, obrigada por quem está aqui assistindo, e eu quero falar aqui que quem tiver perguntas, tá? Eu ficarei muito feliz se você puder me mandar alguma pergunta. Vou adorar responder, tá? Eu adoro responder perguntas, porque assim, né, a gente interage mais, claro, e assim eu posso responder não só a sua pergunta, mas talvez de muitas pessoas, tá? Porque às vezes as outras pessoas estão só esperando alguém fazer aquela pergunta, né? Para esclarecer alguma coisa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ângela, né? Sou hipnoterapeuta clínica, moro na Irlanda, a minha formação foi toda aqui. Já trabalho há alguns anos nesse ramo, tá? E eu sou especializada em emagrecimento e construção de vida saudável, tá? Com a ferramenta que eu uso é a hipnose, né? Eu sou hipnoterapeuta, então eu uso a hipnose na terapia, tá? Então hoje vamos aqui falar, né? Por que será que tem tantas pessoas, né, que estão sofrendo com a balança, aquela luta constante, né, contra a balança, né, só de pensar
a gente já fica até cansada de pensar nessa luta toda, é a vida inteira lutando contra a balança. Mas será que precisa ser assim? Você já parou para pensar que talvez não precisa ser assim? E talvez o que o que está sendo o obstáculo para você é a sua mente, tá? Então é isso que eu faço. O meu trabalho é reprogramação mental, gente. Eu não passo receitas, tá? Não sou nutricionista, não passo exercícios físicos, nada disso, tá? Porque isso é o que mais tem lá fora, né? Vamos ser bem sinceros aqui. O que mais tem são dietas disso e daquilo, tá? Então, por que será que tem tantas dietas restritivas lá fora e mesmo assim as pessoas, né, estão sofrendo contra a balança, né? Então é bem simples, tá? É a mente, tá? Não adianta você querer fazer dieta, querer fazer isso e aquilo, se você não trabalhou a sua mente. Esse tem que ser o ponto de partida, se você quer ter uma vida saudável e equilibrada, tá? Então, o que eu trabalho, então, é ajudar você, tá? A fazer as coisas que têm que ser feitas em relação à alimentação, exercício físico, gestão de água e qualidade de sono, tá? Esses são os alicerces, tá? Eu sei que algumas pessoas pensam, né, que hipnose é aquela fórmula simples, como uma pílula, né, um comprimido de emagrecimento, mas não é, tá? A minha técnica, ela é bem mais profunda e é algo sustentável, natural e sustentável, não é aquela coisa de querer tapar aí os sintomas, resolver o problema rapidinho ali por cima, não, é ir nas raízes dos problemas, tá? Isso é o que a hipnose faz. Por que você não tem uma vida saudável? Por que você não se alimenta bem? Por que você não seleciona, né, alimentos saudáveis? Então, esse é o meu trabalho, tá? É ajudar com que você consiga fazer essas coisas, tá? Consiga selecionar melhor a sua alimentação, tá? Que você consiga ter esse equilíbrio na sua vida, tá? Entre correria do trabalho, mas tirar aquele tempo, né, para sua alimentação, para cuidar de você, para fazer exercício físico, ingerir água ao decorrer do dia e cuidar do seu sono, tá? Então, esse é o método, tá? Não existe milagres, tá? Eu sei que muitas pessoas estão recorrendo a porque querem algo rápido, fácil, né? Que são às vezes dietas, são medicações para emagrecer, mas vamos ser bem sinceros, tá? Será que essa realmente é a solução? Será que isso vai realmente resolver o seu problema? Ou vai só dar aquela tapeada nos sintomas, tá? Então, assim, né, a gente tem que pensar às vezes, né, o que é uma solução e o que não é, né? E aí a escolha é sua, né? Depende do que você quer para sua vida. Você quer uma solução sustentável, permanente, tá? Que trabalhe em harmonia com sua vida, cuidar realmente do seu corpo, cuidar de você, dos seus hábitos, ou você quer algo ali só para tapar o seu problema, né? Então, às vezes você tem que então parar e pensar o que realmente você quer, tá?
Mas o que que a mente tem a ver com isso, né? A mente é a sua principal chave para a mudança, tá? Tudo que você queira mudar na sua vida tem que acontecer primeiro na sua mente, tá? Se você não fizer isso, nada vai adiantar, tá? Você tem que criar primeiro essa pessoa que você quer ser na sua mente. Então, é reprogramação mental mesmo, tá? Para criar hábitos saudáveis. E aí você deve estar se perguntando, e funciona mesmo? Funciona, mas só para quem realmente está comprometido com o processo, só realmente para quem realmente quer, tá? Fazer esse processo mais profundo, tá? Não é algo assim de 10 dias, né? Não. Isso aqui é algo que você vai construir novos hábitos mais sustentáveis, que significa que você vai criar esses hábitos que você vai levar para a sua vida inteira, tá? Então, esse é o meu trabalho, tá? Então, se alguém tiver uma pergunta, por favor, né, fique à vontade. Como eu falei, esse aqui é um espaço livre, tá? Que eu criei justamente para fazer uma conversa, para ter essa conversa, para quem quiser me mandar aí uma pergunta, fique à vontade, pode mandar. Pode ser sobre a hipnose, pode ser sobre o processo de emagrecimento, qualquer dúvida, alguma coisa que você já fez e que deu certo, ou algo que você já fez. Bom dia, obrigada por me assistir aqui, tá? Sejam muito bem-vindos todos. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre o papel da mente, né, no processo do emagrecimento, tá? Mas principalmente da construção de estilo de vida saudável, porque o foco não é só o peso é a consequência, né? O que a hipnose faz, ela olha para as causas, tá? O que tá levando a pessoa a ter excesso de peso e corrigir isso, tá? Não é o peso o problema, tá? É o que tá te levando a ter esse excesso de peso. Então, é uma maneira diferente, tá? De, de lidar, né, com esse problema tão sério, tão comum, que hoje em dia as pessoas estão enfrentando, que é a obesidade, né? É o excesso de peso, né? Que tem muito a ver com o estilo de vida que nós levamos, né? Cada vez mais sedentários, cada vez mais recorrendo para comidas rápidas, prontas, né? E se esquecendo de tomar água, não dormindo bem, né? Cada vez estamos mais agitados, mais na correria. E isso tem consequências, e uma delas então, a população ganhando mais peso, né? Com esse novo estilo de vida, da vida moderna. Então, nem tudo é sobre a vida moderna digamos assim, né, positivo, né? Então, é preciso às vezes parar e pensar, né? E voltar à simplicidade, às nossas raízes, voltar a preparar novamente mais os alimentos, né? A sua alimentação, voltar a ir na cozinha, né? Cozinhar, optar por alimentos mais saudáveis, que venham da natureza. Então, são tudo questões de escolhas, tá? E deixa eu te falar uma coisa, nós temos escolhas, tá? Então, cuidado quando você ouve que nós não temos escolhas, que a vida tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, tá? Nós temos sim escolhas, tá? Todos os dias nós temos que fazer nossas escolhas e não
deixarmos nos influenciar, tá, por certas coisas que a mídia quer que a gente acredite. Então, sim, nós temos escolhas, tá? E nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossos hábitos, nossas crenças, ou seja, pela nossa mentalidade. Isso inclui em relação, tá, ao estilo de vida, tá? Então, tudo começa com uma decisão, né? Decidir. Você quer ter uma vida mais saudável ou não, né? Então, tudo começa quando você para pensar um pouco e pensar o que você quer, como é que você quer ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, tá? Então, as escolhas que você vai fazer hoje vão refletir, né? Daqui 1 ano, daqui a 5 anos, obrigada, José, pelo... Então, sim, é tudo questão de escolhas, né? E elas se refletem. Por isso que é muito importante, né? A gente parar e pensar um pouco e não ir, né, em direção onde a multidão toda está indo, né? Ou seja, a vida sedentária, né? Cada dia mais a gente quer coisas práticas, né? Alimentos prontos, só colocar, né, no forno e tudo mais, ou ficar comendo muito fora, né? Porque aí a gente perde controle, né? A gente não sabe o que tem tudo nesses alimentos, né? E isso é uma forma da gente perder o controle sobre o que a gente coloca no nosso corpo, tá? Então, é importante parar, às vezes, né? Parar e pensar, né? E pensar, né? Por que será que nossos avós, tios, né? Essa geração não tinha tanto problema com relação ao peso, né? Porque eles comiam mais saudável, né? Não tinha tanto produto industrializado, eles eram mais ativos, né? Hoje a maioria de nós fica o dia inteiro na frente do computador, trabalhando e tal. Então, são mudanças que a gente tem que parar e pensar, né? E adaptar. Se você tem um trabalho que é mais sentado, né, o dia inteiro, você tem que ingerir menos calorias e fazer exercício físico. Não, José, eu não sou nutricionista, tá? Boa pergunta. Eu sempre falo aqui, tudo que vocês quiserem me perguntar, me perguntem, tá? É uma ótima pergunta. Eu não sou nutricionista, tá? Eu sou hipnoterapeuta, tá? Especializada em emagrecimento e construção de estilo de vida saudável, tá? Então, o meu trabalho entra na reprogramação mental, tá? É fazer o que tem que ser feito em relação à alimentação, ao exercício físico, né? Ingestão de água, a melhora de um sono mais, né, de qualidade. Então, aqui que o meu trabalho entra, tá? Porque a maioria, José, né, de nós sabe o que tem que ser feito para ter esse estilo de vida saudável, né? A maioria de nós sabe isso, que você tem que se alimentar mais saudável, fazer exercício físico, ingerir mais água, dormir melhor, mas, né, o problema é fazer isso, o problema é fazer isso, né, aplicar isso na sua vida. Então, aqui que entra o meu trabalho, tá? Eu faço reprogramação mental, tá? Com a ajuda da hipnose, para que as pessoas consigam, tá, construir esses hábitos saudáveis em relação a esse estilo de vida saudável, tá? E tenho ajudado muitas pessoas, tá? Mais de 500 pessoas já passaram pelo meu método. Eu tenho um método, tá, que eu criei, que é o Slim Forever, que foi testado, né, na minha clínica aqui na Irlanda, e agora eu vou trazer ele, tá, para que mais pessoas tenham acesso a esse método. Então, nas próximas semanas, pessoal, esse método vai estar
disponível para quem quiser, tá? Em forma de um programa, tá bom? Então, nas próximas semanas eu vou estar aqui falando como que isso vai funcionar. Então, e eu fiz esse programa justamente para que mais pessoas tenham acesso, tá, a esse método, que ficou lindo, ficou maravilhoso, tá? Então, vou estar falando ali nesse programa online nas próximas semanas, tá ok? Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, quem quiser, né, uma ajuda extra aí para conseguir, né, alcançar seu objetivo, de construir um estilo de vida saudável, emagrecer, tá? Pode ficar à vontade para entrar em contato, tá? Eu tenho mentorias individuais, tá? Eu tenho também mentorias em grupo. Eu tenho a comunidade Slim Forever, tá? Que é esse espaço que eu criei, tá? Para que as mulheres tenham esse ambiente saudável, onde todo dia eu compartilho um conteúdo exclusivo dentro dessa comunidade. O link está na minha bio, e nas próximas semanas vai ter esse programa completo, tá? Chamado Mentalidade Slim Forever, tá? Por hoje é isso, eu tenho que ir aqui. Obrigada a todos, tá? Por estarem aqui, por terem participado, pelo tempo de vocês. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser ir lá e reassistir, né, se você só conseguiu ver algumas partes, compartilha, né, com aquela amiga que está precisando, né, construir um estilo de vida mais saudável, né, então compartilha aí, tá? Obrigada mais uma vez, uma ótima semana, e faça suas escolhas, começando hoje, escolhas melhores. Obrigada, tchau, tchau.